João, Evangelho de João, capítulo 6. Esta palavra, meus queridos, que nós vamos ler agora, de João 6, foi a primeira palavra que eu preguei em um culto. Me lembro muito bem, fui pego de surpresa, estava em Londrina, fui só para acompanhar uma pessoa e chegando lá, fui chamado para o púlpito e me pedindo para dar uma palavra. É por isso que eu aprendi a fazer isso com os meus discípulos também, né, Jeff? Às vezes é melhor assim, não é? Começar a pegar vocês de surpresa também, né? Na hora do culto, eu vou dizer assim: Nedir, venha cá, né? Naivo, hoje você prega, né? Evandro, pode se preparar, né? João capítulo 6, versículo 50. Aleluia. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aqueles que se alimentam de mim viverão por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aleluia! Pode falar comigo, glória a Deus. Queridos, Jesus, a Bíblia diz que quando ele estava instituindo a ceia, ele tomou o pão, partiu e ofereceu. Ele ofereceu. Quando ele institui a ceia, a Bíblia diz que ele pega o cálice e diz: este é o cálice do meu sangue. E ele então oferece. Ele ofereceu. Ali os discípulos que estavam participando, inclusive Judas, que o traiu, tomou da ceia com ele. Queridos, esse pão vivo que desceu do céu, esse pão que nos dá um alimento vivo, esse pão que nos dá aquilo que vai nos dar a vida eterna, este é Jesus. E esse mesmo Jesus hoje se oferece. Ele se oferece. Ele diz: toma, toma, Ulisses, pega, pega. Querido, isso tem um significado profético. Quando Jesus nos oferece algo, Ele aguarda uma decisão. Amém? Você entende assim? Se você está na casa de alguém e alguém
te oferece alguma coisa, se você está passando na rua, se você é parado por alguém, se alguém diz para você: toma, Paulo, estou te dando isso. É uma decisão minha em pegar, em receber. Jesus, ele fala do maná, e daqui a alguns cultos eu estou escrevendo algo sobre isso. Jesus diz: olha, os seus antepassados comeram do maná lá no deserto, vocês lembram disso, né? E morreram. Mas este pão que eu estou oferecendo para você é um pão que vai fazer com que você viva eternamente. É por isso, queridos, que ele institui a ceia, para que nós, pelo menos uma vez por mês, e isso não é regra, é hábito, é costume, pelo menos uma vez por mês, nós tenhamos uma palavra assim, para nos lembrar que ele um dia se entregou, que ele um dia disse não para o seu corpo, para a sua carne, e disse sim para o Espírito. Um dia ele ofereceu aquilo que ele podia para me resgatar. Paulo diz aos Colossenses: ele encravou na cruz todo o escrito de dívida que era contra nós. Se eu e você tomamos desse corpo e bebemos desse cálice, sabe aquela dívida que era contra nós? Diga comigo: foi paga. Amém? Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Há um tempo atrás, eu e a Sheia, nós tínhamos uma fichinha no mercadinho aqui de Missal. E durante o mês a gente ia lá e mandava marcar na fichinha. E teve um mês, queridos, que eu estava muito apertado. Quer dizer, não é só naquele mês também. Teve um mês que eu estava muito apertado e eu realmente estava muito preocupado. Eu sabia que eu tinha que pagar aquela conta, mas existiriam outras contas que eu ia ter que atrasar. E eu, depois de receber meu salário, eu fui lá para pagar a conta. Não era um valor tão alto, mas também não era um valor tão baixo. E o dono do mercadinho falou: não tem nada para você pagar aqui. Falei: como assim? Nós compramos o mês inteiro e eu calculava mais ou menos quanto é que era a minha dívida. Ele disse: olha, alguém veio aqui e pagou. E eu até hoje não sei quem foi. Eu estou dizendo isso, queridos, porque a alegria que tomou conta do meu coração naquele dia. Agora imagine nós destinados a morrer eternamente. Essa é uma dívida muito maior do que a dívida do mercadinho. E alguém já pagou. Amém? Fala para quem está do teu lado, diga assim: ele já pagou. Ele já pagou. Quero chamar algumas pessoas para me ajudar aqui. Jever, vem aqui, vem me ajudar na ceia. Quero chamar o Evandro. Vem cá, Evandro, me ajudar também. Elisete, vem cá, Elisete. E a Ângela. Não tinha combinado com ninguém. Você pode ficar em pé um pouquinho? Você que está em casa, se você preparou a sua ceia na sua casa, segure aí então com a sua família agora. Não importa se o suco de uva que você tem aí, ele é 100% integral, ou é aquele misturado com suco de maçã. O que importa é que você agora vai estar celebrando conosco, em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui, estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida que nós temos hoje, graças à comida e à bebida que o Senhor nos dá. Esta vida não é física, mas é no Espírito. Obrigado por permitir, Pai, que estejamos nascendo de novo. Em tudo nós te damos graças.
Em tudo nós glorificamos o Teu nome. Em tudo nós Te agradecemos, Pai. E agora, Pai, agradecemos pela Sua morte na cruz. Nós agora consagramos esses elementos, o pão e o suco da uva, como lembrança do corpo e do sangue de Jesus. Amém. Espere até você receber, até todos receberem. Depois nós vamos participar todos juntos. Cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Todos receberam? Coma do pão. Aleluia, glória a Deus. Beba do cálice. Se você está perto talvez da sua esposa, do seu esposo, e quiser compartilhar, em nome de Jesus. Pois o meu corpo é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de termos nossa dívida paga. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa o copinho aí do lado, pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Tem coisas que só vivendo para a gente acreditar. Nós temos um testemunho, eu achei também, de um dia que Deus encheu o tanque do nosso carro de combustível. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Se ajudar, Daniel fica entre Ezequiel e Oséias. Ajudou ou atrapalhou? Daniel, capítulo 6. Glória a Deus. Um texto bastante conhecido. Tema da palavra de hoje: oculto ou revelado? Fala comigo, oculto ou revelado?
Deuteronômio 29, Deus diz: as coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas a nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as coisas ocultas e as coisas reveladas. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Quero só dar uma paradinha aqui. A Bíblia diz que Daniel foi levado cativo, ou seja, num cativeiro, foi raptado e foi exilado na Babilônia. Ele foi levado para um lugar que ele não conhecia. Ele foi levado para um lugar que ele não sabia provavelmente a língua. Ele foi levado não com gentilezas, mas como escravo. A Bíblia diz que Daniel viveu aproximadamente 80 anos a 90 anos, não se sabe exatamente, mas ele permaneceu ali cativo durante 70 anos. Mesmo depois que muitos judeus voltaram do exílio na Babilônia, Daniel permaneceu e foi um dos principais nomes, tanto de Nabucodonosor, quanto de Ciro e dos reinados seguintes. Daniel, e vocês lembram, Daniel decidiu não comer daquilo que o rei estava oferecendo. Ele pediu para aquele que servia: olha, nós não queremos comer dessa comida consagrada. Nós queremos que o Senhor nos dê legumes, apenas legumes. E por mais que o mordomo teve medo, o mordomo concorda, deu a ele e os seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, lembra da fornalha? A Bíblia diz que ao passo de 10 dias, eles estavam mais bonitos, e com mais saúde do que os outros, que bebiam, que comiam a comida do rei. Passou 3 anos. E o rei então teve um sonho, Daniel interpreta. Daniel vai trabalhar próximo do rei. E o rei então toma uma decisão de nomear 120 sátrapas. Essa palavra sátrapa é uma espécie de gestor, para a gente entender mais fácil, durante um período em todo o império. E desses 120 sátrapas, ele nomeou 3 supervisores. Ou seja, ele escolheu 3 para serem chefes daqueles que seriam os gestores. E entre esses 3 estava quem? Daniel. Aleluia. A Bíblia diz que, versículo 3, olha só. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Fala comigo, Daniel fez a diferença. Eu trabalhei durante 8 anos numa instituição de ensino superior privada. E naquele período, por vários momentos, eu sentia alguém com inveja de mim. Mas ao final, quando eu saí dali para trabalhar em outro lugar, eu descobri que aquele que era mais próximo de mim, foi aquele que mais me apunhalou. Foi aquele que mais me traiu. E foi aquele que mais falou mal de mim, quando eu saí. Mas isso não vem ao caso, só estou dizendo que eu passei por algo muito parecido com o que Daniel passou. E talvez você que está aqui, ou você que está em casa, um dia
já foi perseguido por ser bom, por ser justo, por buscar a verdade, por querer as coisas certas, por não fazer de conta e não abrir exceções. Querido, a Bíblia é muito clara em dizer que estes que têm estas qualidades, estes serão perseguidos. Errado seria se não fosse assim, porque o mundo jaz no maligno. Significa que o modelo do mundo, ele não se compara ao modelo que nós temos. E Daniel então começou a sofrer com isso. Daniel começou a sofrer perseguição. Agora olha o que aconteceu. Versículo 4, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. E não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Versículo 5. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto, assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos dos persas, e não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, ele fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Diga comigo: que o rei mandou vai se cumprir. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguia dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou, correu para a cova dos leões.
E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a sua aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você continuamente serve, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu Espírito que está aqui. Obrigado por nos ensinar de maneira tão próxima e tão pessoal. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero ler com você novamente versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Queridos, eu sei que essa história é muito próxima à história de muita gente. E hoje, graças à tecnologia, essa palavra ela vai ficar guardada. E talvez daqui a 10 anos nós possamos assistir de novo e entender o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida a partir desta palavra. Queridos, Daniel, ele passou por várias fases da vida. Ele nasceu judeu. Ele passou pela fase de escravo. Mas chegou uma fase da vida dele em que ele foi morar no palácio. Certamente a vida dele estava boa. Ele estava habituado, ele tinha confiança do rei. Mas mesmo depois de achar que as coisas já estavam no lugar, ele cai em uma cova. Irmãos, Daniel não foi para a cova porque ele tinha pecado. Daniel não foi para a cova dos leões porque ele fez coisa errada. Ele foi para a cova porque ele fez coisa certa. Ele foi para a cova por fidelidade e não por infidelidade. O Salmo 37, eu vou ler rapidinho. Diz assim, ouvi essa semana ainda esse salmo. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem os seus filhos mendigar pão. Ele é sempre generoso e empresta com vontade, seus filhos serão abençoados. Queridos, Deus diz nesse salmo que por mais que uma pessoa que caminha com ele tropece, ela não cai. Daniel sentiu na pele aquilo que nós talvez sentimos quando tropeçamos em alguma coisa, mas ele não caiu. Fala comigo, ele não caiu.
E eu preciso aqui levar eu e você aqui a meditar em algumas coisas que esse texto quer nos ensinar. Primeiro, eu aprendo que vivemos aqui, mas não somos daqui. Onde Daniel morava? Babilônia. Ele era da Babilônia? Não, ele era de Israel. Ele era do reino de Judá. Ele morava num lugar, mas ele não era daquele lugar. Jesus diz assim: eu vou, e para onde eu vou, guarde isso, vou lhes preparar um lugar. Certa vez eu fui ministrar num funeral, e nesse funeral eu falava sobre as edificações. Jesus diz assim: para onde eu vou preparar um lugar, e vocês tenham certeza de que Deus está preparando um edifício, uma casa eterna. Querido, Jesus, quando ele estava sendo interrogado antes de ser morto, ele mesmo diz: o meu reino não é daqui. Significa, queridos, que o nosso endereço é transitório. O meu endereço é transitório. E a gente tem que lembrar isso todo dia. Eu hoje estou aqui, mas eu não sou daqui. Sabe que às vezes a gente, quando muda de região, eu tenho um amigo meu que cresceu comigo, talvez um dia ele assista, o Jever vai lembrar dele, o Valmor Hoffman, lembra? O Valmor foi morar em Cuiabá, não, em Campo Grande, e eu falo com ele pela rede social, às vezes a gente conversa um pouco, e já faz alguns anos que ele foi morar, e eu percebo que o sotaque dele já não é mais o sotaque da gente aqui. Por que ele mudou o sotaque? Porque ele mudou de endereço, não é? Se eu for passar um período lá na terra da Lenin, em Belém do Pará, eu vou aprender a comer tacacá. Não é isso? Eu vou aprender a comer umas frutas diferentes que aqui não tem. Açaí com feijão, açaí com peixe frito, né? Já comi, muito bom, açaí com peixe frito. Inclusive eu profetizo que logo teremos novamente. Não é? Eu tive a oportunidade de visitar algumas regiões ali de Goiás, né? Eles comem muito jiló, quiabo, né? Piqui, bem lembrado, né? Então, quando a gente vai mudando de região, a gente vai percebendo que o sotaque muda, a comida muda, né? Mas, querido, vamos trazer isso para o caráter. Vamos trazer isso para a maneira de pensar e ver as coisas. Não é porque eu moro nesse mundo hoje, não é porque eu tenho um RG e CPF, não é porque eu tenho um trabalho, que eu preciso fazer o que este mundo quer que eu faça. Tem muita gente que toma chimarrão em Cuiabá, uma das cidades mais quentes do Brasil. E quando um cristão verdadeiro, ele não se mistura com as coisas do mundo, como diz Paulo, não se amolda ao mundo, é exatamente o que faz alguém tomando chimarrão em Cuiabá. As pessoas vão passar na rua, Paulo, e vão dizer para ele: esse cara é louco. Eu me lembro que a minha mãe às vezes falava assim: eu estou com muita sede, eu preciso fazer um chimarrão. E eu era criança, e eu falava assim: tá louca? Água quente. E hoje, quando eu estou com sede, eu vou tomar chimarrão. Queridos, a sensação que nós precisamos ter, segure aí, a sensação que eu preciso ter, é de que eu não sou daqui.
Porque se eu perceber que eu não tenho diferença alguma, que as pessoas estão olhando para mim exatamente como olham para um ímpio, tem coisa errada. Daniel morava na Babilônia, mas a Bíblia é muito clara em dizer que os hábitos espirituais, que a honestidade, que a perseverança, que o amor a Deus não mudou. Não. Quando eu aceito Jesus, eu mudo a minha naturalidade. Meu endereço passa a ser do céu. Eu preciso viver aqui o que eu quero viver lá no céu. Eu preciso ser aqui o que eu serei lá. Outro dia eu estava discutindo com alguns irmãos, discutindo no bom sentido. E eu não me lembro exatamente com quem era. A gente discutia, lá no céu, como é que vai ser? Olha as viagens, né? Você já deve ter viajado assim alguma vez. Daí não sei quem que falou assim, que idade a gente vai ter? Que cara, qual vai ser o nosso semblante? Né? Eu confesso que eu gostaria de ter 18 anos de novo. Pipoca com melado, vai ter tubaína de framboesa, pão com nata e melado, né? O arroz amarelo da Mara, melancia, né? A picanha do Jorge, viu? Esses dias o Jorge me convidou para comer uma picanha. Eu falei, Jorge, eu vou comer, mas eu acho que vai me fazer mal, porque o corpo não está habituado. A hora que chegou no estômago, o estômago falou, ué, não é filé agulha? Podre essa, né? Fala comigo. Eu moro aqui, mas eu não sou daqui. Você entendeu? Não é porque a tua vizinha faz que você tem que fazer. Não é porque talvez o teu marido ainda não conheceu Jesus que você tem que fazer. Tudo tem um limite. Eu aprendo, queridos. Eu aprendo que o segredo do sucesso não é oculto. Olha só, o versículo 10 diz que quando Daniel soube do decreto do rei, ele foi fazer exatamente a mesma coisa que fazia. A Bíblia diz que ele subia todos os dias, 3 vezes por dia, ao andar térreo do seu quarto, abria as janelas que davam para Jerusalém e ali ele orava a Deus. Ou seja, não foram as circunstâncias que fizeram Daniel se esconder para orar, mesmo sabendo da perseguição. A janela continuou aberta. Os inimigos, eles podiam ver. Querido, eu preciso entender que aquilo que é oculto, aquilo que eu não posso falar, aquilo que eu não posso compartilhar, não vem de Deus. Se tem algo que eu faço, na minha intimidade, que eu preciso esconder as 7 chaves. Tome cuidado. Eu não estou me relacionando, eu não estou relacionando isso às coisas íntimas, às coisas pessoais. Eu, por exemplo, eu ouço tantas coisas de pessoas que eu nunca vou poder contar. Pessoas vêm a mim, abrem o coração, e eu oro, eu aconselho, e muitas coisas eu nem lembro. Eu não estou falando de segredo que você talvez tenha com o seu cônjuge, com a sua família, com pessoas de sua confiança. Não, eu estou falando de comportamento. Você já ouviu alguém sair na rua, ou ir lá para o Facebook e escrever assim: hoje eu procurei uma macumbeira? Você já viu? É oculto. É daí que vem a expressão ocultismo. As reuniões espíritas, elas são divididas em 2 modelos: reuniões públicas e reuniões específicas.
Na reunião pública, o cara vai lá, ele ouve aquela palavra que massageia. Inclusive, muitas vezes, com a Bíblia. E talvez eu esteja falando aqui para alguém que já foi. Ah, mas olha só, autoajuda, incentivo, coragem, que legal. Fala de Jesus, chama Jesus de mestre. Mas passa o tempo, você é convidado a participar de uma outra reunião, chamada mediúnica, que não é pública. Fala comigo, não é pública. E segundo os próprios espíritas, ela não é pública porque o próprio Allan Kardec, quando recebeu do pseudo-anjo, escreveu dizendo que existem coisas mediúnicas que não podem ser públicas. Por quê? Fica contigo. Por que a maçonaria é tão escondida? Por que não abre as janelas da loja maçônica? Eu sei que o diabo, hoje, se ele pudesse me fulminar aqui, ele fulminaria, mas ele não pode. Nós sabemos que estamos cercados das maiores autoridades do Brasil e do mundo, que são maçons. Mas por que tanto segredo? Se você vai ao Netflix, você vê séries e mais séries sobre a maçonaria, mas lá em determinados momentos, você ouve a frase: agora a equipe de filmagem não pôde entrar. Por quê? Por quê? Com todo respeito, mas eu quero dizer que Jesus ama a todos. E Deus não faz acepção de pessoas. Mas o arrependimento, ele precisa ser individual. As coisas ocultas, aquilo que eu não posso compartilhar, os segredos, os rituais, seja do alto ou do baixo espiritismo, sejam de organizações secretas, são rituais que vão contra os princípios sagrados. Daniel não fechou a janela porque tinha um decreto contra ele. Se você vai procurar ajuda de alguém, porque você está desesperado, porque você não tem dinheiro, porque teu filho está doente, porque você perdeu o teu cônjuge, teu namorado, teu marido. Às vezes a gente para no sinal, tem lá um cartaz, outro dia eu vi ainda: traga o seu amor de volta em 10 dias. Quando você vai e paga, essa pessoa faz o ritual, ninguém vai dizer o que fez. Talvez, queridos, é chegado um tempo em que nós precisamos observar mais as coisas à nossa volta. Eu não preciso fechar a janela porque há um decreto contra mim. E talvez nunca se falou tanto a palavra decreto como agora. Estão me entendendo? Pode vir 5, 10, 15, 20 decretos. A minha fé precisa ser inabalável. Amém? Não feche a janela da sua oração. Não se esconda de medo. Não tenha medo daqueles que te perseguem em virtude da tua fé. Não tenha medo das circunstâncias que te cercam. Não tenha medo daquilo que pode vir ameaçar você. Inclusive vou dizer, não tenha medo da cova. Deus pode até não te livrar da cova, mas Ele te livra dos leões. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, não foram livres da fornalha. Eles foram livres na fornalha. Glorifique o nome do Senhor, independente das circunstâncias, mas não se apegue às coisas ocultas. Olha, é o seguinte, eu tenho um negócio aí para você resolver a tua vida. Eu tenho um negócio aí para você ganhar um dinheirinho fácil. Mas
Mas você tem que ficar quieto. Existem segredos e segredos. Existem segredos que você pode olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor está vendo. Mas existem segredos que nós não temos nem condições de levantar a cabeça e olhar para Deus. E sabe o que o diabo faz quando isso acontece? Ele te prende. Ele te prende. Outro dia nós recebemos uma esposa que foi traída pelo marido. Ouvimos o relato, aconselhamos, graças a Deus o casamento não se findou. Mas a esposa disse assim: eu não podia nem chegar perto do celular dele. Medo que alguém pegue o celular, estava estampado na cara dele. Sabe por quê? Porque haviam coisas ocultas. Eu já falei aqui, querido. Se eu não tiver intimidade com a minha esposa, para que ela saiba a senha do meu celular, acesse minhas mensagens, saiba qual é o meu salário, por que eu casei? Da mesma maneira as mulheres. Se tem um casal que tem rede social e depois de olhar, vai lá no logout, cuidado. Você pode até não estar fazendo nada de errado. Não é proibido você ter a sua intimidade. Mas cuidado para não ficar refém de Satanás. Tem gente que não dorme de medo de ser descoberto. Aleluia. Fala comigo: Deus é bom e sabe o que faz. Olha só, Jesus diz assim em João 18: enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Eu nada disse em segredo. Jesus não ensinava em segredo. O ensino de Jesus sempre foi público. A palavra, ela é pública. Jesus diz em Lucas 12: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido na luz do dia. Misericórdia. E o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Meu Deus. Essa palavra, queridos, ela tem que ecoar no nosso coração. Diante de Deus, eu não vou ter segredos nunca. Nunca. Desconfie daquilo que você não pode compartilhar. A chave do sucesso proposta por Deus não é oculta. Não é. E por último, já estou terminando, aleluia. A verdade, ela não é relativa. Fala comigo: a verdade não é relativa. Quando existem pessoas que dizem que a verdade é relativa, nasce algo chamado pluralismo. Sabe o que é isso? É eu olhar para o Cléo e dizer para ele algo, e o Cléo dizer para mim: bom, para mim, isso que você está dizendo é diferente. Ele pode até ter um ponto de vista diante de algo, mas a verdade é uma só. Não existem duas verdades. Mas quando um grupo de pessoas, quando uma nação, quando um mundo começa a receber várias verdades, essas verdades elas vão se assimilando aos ambientes, e a concordância diante de pontos diferentes de vista, nasce algo do inferno,
chamado pluralismo. Jesus disse assim: eu sou a verdade. Quer ver? Só citar um exemplo. Algo que se fala por aí como verdade. Quem disse que para casar tem que ser homem e mulher? Já ouviram isso? E de tanto ouvir, nascem pessoas que acham que a verdade do casamento não é homem e mulher, mas é o amor. Coisa do diabo. Quem disse que para casar a mulher e o homem precisam ser virgens? Não, tem que se conhecer. Vai que não dá certo. Coisa do inferno. Quem disse que durante a minha juventude eu não preciso, eu não devo aproveitar aquilo que a vida está oferecendo? Quem disse que uma oportunidade de ganhar um dinheirinho a mais não veio de Deus? Eu ouvi isso de uma pessoa muito próxima de mim uma vez, que disse assim: quem disse que de vez em quando a gente não tem que contar uma mentirinha? Queridos, Satanás é especialista em vir aos ouvidos das pessoas e desenvolver verdades relativas. Esse relativismo é associado à opinião individual. E aí nasce a máxima do diabo que diz: o que importa é ser feliz. Não é assim. O rei Dário publicou um decreto por influência que dizia que ninguém poderia adorar um outro Deus senão o nome dele. A verdade no coração de Daniel, ela estava encravada. Daniel voltou para o mesmo lugar, não mudou seus hábitos e continuou orando ao Deus do céu. A partir do momento, queridos, que nós cristãos, que temos o Espírito de Deus, não concordarmos mais com esse pluralismo de ideias, com esse relativismo diante da verdade, o mundo começa a ser diferente. Você pode ficar em pé? Aleluia. Feche teus olhos, quero orar com você, depois já vamos terminar. Pai, hoje o Senhor nos trouxe, Pai, a um tempo de adoração. Hoje o Senhor nos trouxe a um tempo, Pai, que percebemos que nós, mesmo com o endereço do mundo, nós não somos do mundo. Obrigado, Pai, por nos alertar que as circunstâncias não podem mudar a nossa forma de enxergar as coisas, mas as circunstâncias precisam nos fazer ainda mais adoradores. Pai, eu oro e profetizo na vida dessas pessoas que estão agora assistindo, de cada família que aqui está nesse lugar. Eu profetizo que nenhum de nós será atingido por alimentos que não são verdadeiros. Nenhum de nós será atingido por um alimento que não seja a verdade. Porque o próprio Jesus disse: santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus diz: eu sou a verdade. Significa, Pai, que se nós formos cheios do Espírito e ouvirmos apenas a voz do Espírito, nós conheceremos, praticaremos uma única verdade e não entraremos, Pai, no barco do relativismo. Pai, mais uma vez eu oro por famílias que aqui estão e precisam de um milagre. Eu oro por paz. Repreendemos esse mal. Abençoamos as nossas autoridades. Derrama, Senhor, sabedoria, paz. Coloca a tua mão, Pai, sobre as autoridades desse país. E que tenhamos sim, Pai, um tempo de paz vindo do Senhor.
Eu abençoo a tua casa. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo a tua saúde. E declaro que tu terás uma semana na presença do Senhor. Mesmo que as covas vierem, lembre-se, mesmo que tropeçar, o justo não cairá. Em nome de Jesus. Amém? Diga comigo, eu tomo posse. Amém. Que Deus te abençoe.